Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar hoje sobre foco e concentração. E eu gostaria que você falasse, para quem está ao seu lado, concentração e foco. Fale mais uma vez, concentração e foco. Steve Jobs, ele disse assim: foco é dizer não. Para começarmos a pensar sobre isso. Pessoas concentradas, pessoas que têm foco, sabem quem são e para onde estão seguindo. Não querem perder tempo. Já descobriram por experiência própria que todo deserto tem suas fronteiras. E só não as encontram os que se sentam para lamentar. E a Bíblia Sagrada, ela nos incentiva à concentração e ao foco. E nós vamos ler nesta manhã 5 textos da Palavra de Deus. Alguns no Antigo Testamento, outros no Novo Testamento. Então, por favor, fique com a sua Bíblia, se você está com ela, para acompanhar as leituras dos textos. Mas eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional, porque eu achei mais próprio para trazer compreensão sobre este tema do sermão, concentração e foco. O primeiro deles que nós vamos ler encontra-se no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4, e nós vamos ler os versos de 25 a 27. Provérbios 4, 25 a 27. Eu geralmente peço para que aqueles que podem coloquem-se em pé, mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer então a leitura em alguns textos que me saíram assim muito forte na mente. Sabe quando a gente lê uma palavra e ela fica em alto relevo? Nós vamos falar essas palavras juntos em voz alta, quando eu disser. Tá? Então, diz assim, Provérbios 4, 25 a 27, na Nova Versão Internacional. Olhe sempre para frente. E eu gostaria que vocês repetissem isso. Olhe sempre para frente, vocês. Mais forte. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. E agora vamos fazer a leitura no livro de Hebreus, o capítulo 12, os versos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. E é tão interessante quando a gente começa a estudar a palavra de Deus com profundidade. Não apenas fazer a leitura, mas de uma forma profunda. E quantos ensinamentos são os que nós encontramos na palavra de Deus? E nos diz assim o texto: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Não apenas algumas coisas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. Agora eu gostaria que você repetisse também. Corramos com perseverança. Corramos com perseverança. A corrida que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus.
Vamos repetir aqui também. Olhando firmemente para Jesus. Vocês. Olhando firmemente para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Contudo, nós vivemos num mundo que dificulta qualquer exercício de concentração e foco. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos identificar tais dificuldades e encontrar meios de enfrentar e vencer os desafios que nos impõem. É uma tarefa fácil? Não. Mas é o que nós precisamos fazer. Identificar essas dificuldades, encontrar meios de enfrentar e vencer estes desafios que nos impõem. Então, eu vou fazer a abordagem de 3 temas para a gente pensar a respeito. Primeiro, infinidade de opções. Uma das características da pós-modernidade é o pluralismo. E o que é pluralismo? Significa diversidade, variedade. Vamos colocar em outras palavras. Significa que a oferta em demasia para todo o tipo de demanda. Vamos colocar isso num exemplo bem claro. Você quer fazer uma macarronada e você procura os ingredientes. Opa, um dos ingredientes está faltando. Está faltando molho de tomate. E você vai ao supermercado. E você chega lá porque você precisa de molho de tomate. Mas você encontra polpa, você encontra extrato, você encontra molho temperado, você encontra sem tempero, você encontra com pedaços, você continua procurando, tem sem conservantes, uma infinidade. É só escolher. Mas é exatamente este o problema. Por que eu digo isso? Nós temos sempre que escolher. E nós vivemos mais atentos a tudo, temendo tomar decisões erradas. E querendo desfrutar a vida ao máximo, nós perdemos a percepção do que vale a pena. A segunda abordagem, quero falar sobre conflitos interiores. Conflitos interiores são marcas que nós trazemos em razão da nossa história e das nossas experiências. Então, consiste em quê? Em lembranças, em registros que podem ser tanto conscientes como inconscientes. E do modo como nós elaboramos e os guardamos. Por que eu digo isso? Porque esses conteúdos, eles determinam a nossa reação com as pessoas e com as circunstâncias. Conteúdos interiores mal resolvidos são marcas que permanecem como feridas abertas em nossa estrutura psicológica. E o que acontece com isso? Influencia negativamente as nossas decisões. E impede-nos a concentração. Então, complexos de inferioridade, mágoas, ressentimentos, carências emocionais podem se misturar
as razões que deveriam nos dirigir e levar a fazer o que nós fazemos. Então, conteúdos interiores mal resolvidos tiram o nosso foco e prejudicam a nossa vida. Por isso, o conselho da sabedoria de Deus é tão importante. E nós vamos continuar vendo mais alguns textos na palavra de Deus. Abra agora em Provérbios, capítulo 4, e nós vamos ler os versos de 20 a 23. Provérbios 4, de 20 a 23. E aqui nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos pronunciar os verbos que estão no infinitivo aqui. Vou fazer a leitura primeiro. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós lemos aqui, você veja, eles são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Quem quer vida? Quem quer saúde? Todos nós. Todos nós queremos vida e saúde. Então ele diz, meu filho, escute o que lhe digo. Vamos repetir, escute. Preste atenção às minhas palavras. Preste atenção. Nunca as perca de vista. Guarde-as. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Diga, vida e saúde. Então, autoconhecimento e cura interior são buscas para quem deseja não perder o foco. Então, nós precisamos, esta palavra, que ela incorpore-se na nossa vida e nos faça seguir nessa direção. Terceira abordagem, incidentes e contratempos. Incidentes e contratempos, sim. E a vida é cheia deles. Mas nós não nos acostumamos. Sabe por quê? Porque nós idealizamos uma vida ascendentes e sem percalços. Como é que nós consideramos os problemas? Não como obstáculos a serem superados, mas como ruas sem saída. Então, o que acontece com isso? Desconcentramos-nos e novamente perdemos o foco com facilidade. E nós precisamos crer na soberania e na providência de Deus. É urgente lembrar as palavras do apóstolo Paulo para a igreja em Roma. E eu quero fazer também essa leitura. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 8, e vamos ler os versos de 26 a 28. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar.
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos, será que todos nós sabemos isso que nós vamos ler agora? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. É bom lembrar, é necessário lembrar que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam. E mantém o foco no presente, tendo em vista o futuro. E eu creio que todos nós precisamos desta palavra de fé e de esperança. É o Senhor Deus que está colocando fé e esperança nos nossos corações. Amém. E Jesus, Ele nos inspira sempre. É Jesus que nos inspira, gente. E nós somos motivados, é por Ele também. Ele não nos deixa sozinhos. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Nós somos capazes de fazer uma lista dos nossos valores mais caros e das nossas experiências mais importantes? Pensar, avaliar e debater prioridades é fundamental. Eu gostaria que você repetisse comigo. Pensar. Um pouquinho mais forte, que isso tem que entrar na nossa mente, no nosso coração. Pensar. Avaliar. E debater prioridades. Sabe por que nós perdemos o foco? Porque nós evitamos reflexão. E a autocrítica, neste caso, ela pode parecer difícil, mas ela é terapêutica e restauradora. Então, por isso, nós precisamos fazê-la com seriedade e com temor a Deus. E, com certeza, isso levará a uma vitória da confiança sobre a ansiedade e da sabedoria sobre as distrações. O próprio Jesus, ele nos ensinou a ter prioridade. E nós precisamos ter prioridade na vida. Vamos ler o nosso último texto. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versos de 31 a 33. Mateus 6, 31 a 33. Nos diz assim o texto: portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas.
Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Resumindo, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. É assim, Deus no centro. A órbita na vida correta. Ou a vida na órbita correta. Deus no centro. A vida na órbita correta. Então, concentrar-se em Deus é o segredo. Gente concentrada em Deus nunca perde o foco. Então, concentre-se em Deus e você nunca perderá o foco. Agora, a palavra que eu uso para terminar é atitude. Crer é agir, pois reorganiza a nossa vida. Quem crê, caminha. E quem crê, descansa também. Senhor nosso Deus, te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Amém.